Então, na ação penal 502, 13, 65, 32, depoimento do senhor Emerson Cardoso Leite. Senhor Emerson, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Está claro. Eu vou advertir o senhor Emerson, apenas porque a lei assim dispõe. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde daí criminalmente, certo? Sim, senhor. Dito isso, senhor Emerson, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe formular algumas perguntas. Boa tarde, senhor Emerson. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Eu gostaria que o senhor falasse brevemente qual é o seu histórico profissional nos últimos 10 anos. Eu trabalhei 10 anos com o Grupo Bertin, né, fazendo obra na época que o Bertin tinha frigorífico. Então eu mexia com indústrias e trabalhava em diversos estados e alguns países. Ok, e em relação à usina São Fernando? Pois não? O senhor trabalhou nela também? São Fernando também. Qual que era as era um empreendimento que até então para nós era junto com o Bunlai e o Grupo Bertin. Como eu fazia parte do Grupo Bertin, quando foi implantar, fazer todo o processo industrial, a gente como engenheiro tem a parte de atuação dentro do processo. Ok. A quem o senhor se reportava na usina São Fernando, senhor Emerson? Ao Maurício, né, que era o que estava mais com a gente no dia a dia da obra, certo? O José Carlos eu nunca encontrei ele na obra, né? Ele visitava, mas eu não encontrava mais o Maurício, que era o mais comum, né? E tomava as decisões junto com ele em relação à obra, né? A construção, a edificações das coisas. Ok. O senhor tocou no assunto aí do senhor José Carlos Bunlai. Você poderia me contextualizar como o senhor o conheceu, que tipo de assuntos que o senhor tratava em conjunto? Meus assuntos eram mais com o Maurício, eu não tinha assunto com o José. O José, a vez que eu conheci ele, foi quando ele precisou de uma equipe para fazer uma reforma no sítio, certo? E ele, a pessoa dele. E a gente arrumou esse sítio seria o sítio de Atibaia? De Atibaia. Você poderia me explicar como que foi esse pedido dele para o senhor, circunstanciar, por gentileza? Ele ligou, no meu último testemunha, vocês estiveram aqui, foi você que esteve aqui, né? Sim, senhor, mas eu preciso que o senhor... Só um minuto, senhor Emerson. Só um segundo, senhor Emerson. Eu preciso que o senhor fale tudo novamente aqui nos autos, porque o depoimento de hoje está submetido a contraditório, tudo bem? Entendi. Então eu gostaria que o senhor circunstanciasse como foi esse pedido do Bunlai para o senhor fazer uma reforma no denominado sítio de Atibaia. Ele me ligou, né, falou que precisava fazer uma reforma num sítio. Como eles tinham vários empreendimentos, vários negócios, era mais um negócio. Sou um engenheiro. Falei, tá bom. Aí ele me descreveu o que precisava ser feito, certo? Eu falei, eu não mexo com esse tipo de obra, eu não sou arquiteto, sou engenheiro, né? Eu mexo com indústria, com coisas diferentes. Aí liguei na São Fernando, chamei o Ron, que era um engenheiro que estava atuante na São Fernando, conheci o Igni, que era um arquiteto que já trabalhava lá em alguns serviços, né? Pedi para ele ir para lá, encontrei com ele em Atibaia, olhei tudo o que tinha que ser feito, certo? E comecei a soltar o serviço, né? Faz aqui, faz ali, mexe aqui. Tá. E isso demandou tempo. Só um segundo. Quem que era o arquiteto? O Igni, eu conheci ele como Neto. É o Igni, né? O senhor, me corrija se eu estiver errado, seria o senhor Igênis? Igênis Eligaray Neto? Eligaray Neto, esse mesmo. É que eu conheci ele como Neto, conheço há muitos anos. Ok. Certo. Aí o senhor disse que o Bunlai lhe pediu para fazer algumas reformas, te elegou o que era. O senhor esteve nesse sítio? Sim, tive. E como que foi essa visita do senhor lá? Estive no sítio, vi a situação que estava, conversei com o José Carlos por telefone, não pessoalmente depois nunca mais pessoalmente, só telefone. Falei, aqui está a situação assim, assim, assado, né? Peguei o arquiteto, ele deu uma desenhada no que precisava ser feito,
Ele fez em cima daquilo que eu falei para ele desenhar, que eu tinha conversado com o José Carlos. Uma ampliação, uns quartos, um quarto, mexer no vazamento, acho, de uma piscina, eu não me lembro direito, e mais uma sala, um negócio assim. E eu peguei ele, aí contratamos mais uma equipe para poder fazer o serviço, certo? Essa equipe também estava lá na São Fernando, porque o métier nosso até então era São Fernando, Dourado, sempre que a gente conhecia estava ali perto, né? Contratei esse pessoal, levei para lá e começou a fazer o serviço. No meio desse andamento, desse serviço, o serviço não foi a contento dele, na velocidade dele, e ele brigou comigo, falou um monte de coisa e larguei mão. Daí para frente ele colocou uma outra empresa para tocar o serviço. Foi isso. Ok. Basicamente é isso. Quando o senhor esteve no sítio de Atibaia, quem recebeu o senhor lá? Foi o... Como é o nome do cara? Tem nome de cara de futebol. Maradona, se não me engano. Era o porteiro que abriu o portão. Ok. Mais alguém? Não, mais ninguém. Só ele. Ok. Certo. O senhor citou aí que ele estipulou um prazo para essa reforma. Poderia me... Isso foi final do ano. Isso aconteceu no final do ano. Okay. Eu estava numa obra, São Fernando já estava acabando, e eu estava indo para mexendo numa outra obra que era uma térmica no Porto de Aratu, na Bahia. Certo? Uma obra grande, uma obra de indústria térmica. E isso aconteceu no final do ano, vamos falar aí, entre novembro e dezembro, outubro e novembro. Foi qual ano, senhor Emerson? Seria 2010? O senhor pode... vamos dizer 2010, eu não tenho a data exata, né? No meu depoimento passado eu dei. Que já fazem quanto tempo isso? Vamos falar. Tá, aí foi final do ano, ele pediu para o senhor, qual que era o cronograma que ele tinha estipulado para o senhor? Não, ele tinha uma pressa desesperada, até que não deu, a gente abandonou, não teve como conseguir. Okay. Coisa impossível, assim, vamos falar. Aí ele até brigou lá e falou, vou colocar uma empresa de verdade. Okay. Foi esse o andamento do negócio. Depois que ele... O que seria essa empresa de verdade? Você pode me explicar, por favor, o que ele disse para o senhor? Assim, como eu não participei do processo, quem ficou mais foi o Igni, o arquiteto. Ele continuou dentro do processo, certo? Eu não fiquei. Mas pelo que eu entendi, ou foi a OS, ele me falou, ele não me falou, mas pelo que ele me falou, ou era a OS que ia continuar o processo com eles, certo? Ele falou até da Odebrecht, o próprio Zé, mas não deixou claro, entendeu? Uma das duas. Mas de verdade, a gente não é de verdade, né? Isso. Ok. A partir daí, o senhor Eugênio continuou mais algum tempo na obra ou interrompeu os serviços de forma abrupta? Não, eu parei. Aí o arquiteto continuou. Ok. Ele continuou por algum motivo específico? Não, porque eu acho que ele entendia mais do projeto que eu, né? Aí ele continuou, porque eu não entendia não é que eu não entendia do projeto, eu não ia somar no projeto dele, porque mesmo que ele arrumasse, vamos falar em termos de engenharia, né? Mesmo que ele arrumasse o recurso, que era uma mão de obra, para terminar mais rápido, isso ele podia resolver descartando eu, por exemplo. Mas ele não podia arrumar isso se descartasse o arquiteto, ele tinha que ter uma diretriz para trabalhar, né? Ok. Senhor Emerson, em algum momento... Eu imagino que seja isso. Né? Porque, para mim, se eu estivesse nessa situação, para definir alguma coisa, eu definiria pensando dessa forma. Em algum momento, Bunlar informou para quem essa obra estaria sendo realizada? Não, isso não foi informado. Também não perguntei. Eu fiquei sabendo depois que a dona Marisa esteve lá, porque o arquiteto me falou, porque ele atendeu ela. Ok. Ele até fiquei assustado. No depoimento anterior, o senhor relatou que não conhecia Jonas Suassuna e Fernando Bittar. O senhor confirma essa informação? Como que é o nome? Jonas Suassuna e Fernando Bittar. Eu falei que eu conhecia eles no outro. O senhor falou que não conhecia. Eu gostaria que o senhor confirmasse ou não. Assim, o nosso contato lá, para mim era bem claro. José Carlos Bunlar, que eu falava no telefone, e o porteiro que tinha um Maradona. Ok. Certo? O resto não tinha contato com a gente. Tá? Porque tudo isso que eu estou te falando também, isso não foi 3 semanas no máximo.
Ok. É uma coisa que ele queria desesperada. Não tem como atender. Ok. Existem 2 e-mails, eu gostaria que fosse exibido um para o senhor, o anexo 312. O servidor presente por gentileza. tem o documento que foi enviado previamente. Se tiver, mostrar a testemunha. Qual é o documento? Pode ver? Evento 2, anexo 302. Senhor Emerson, é um e-mail que o senhor Higenes passa para o senhor referente à proposta de prestação de serviços do Atibaia. Sim. O que eu te falei, o Rômulo era um engenheiro nosso que ficava na São Fernando, correto? Que eu tinha contado. O Igni era um arquiteto que já prestava serviço na São Fernando, correto? Esse aqui é uma das empresas. Deixa eu ver quem tem isso aqui. O e-mail é assinado o senhor Arquitetura IG e Fernandes dos Anjos, é isso? Isso, Fernandes dos Anjos é um empreiteiro que mexe com estrutura metálica. Ok. É porque os quartos, deixa eu explicar, os quartos lá que eles iam fazer no fundo é sobre uma palafita de estrutura metálica. É uns pilarzinhos levantados e fez um assoalho. Eu precisava de alguém da estrutura metálica para fazer. Ok. Um outro e-mail, eu gostaria que fosse exibido ao senhor, o evento 2, anexo 294. O senhor Higenes me encaminha a planilha de medição referente ao serviço executado, já executado. Sim. Você poderia me circunstanciar, por gentileza, histórico desse e-mail? Espera só um instante. É que ele está meio estragado. Emerson, pega a planilha de medição. Deixa eu ver aqui. Sim, é porque o rapaz deve ter feito serviço dessa metálica que já estava fazendo e ele terminou e tinha que pagar. Ok, e o senhor, como é que foi feito esse pagamento? O senhor passou para alguém proceder a isso? O que aconteceu? A gente, na época, usava a Carol, que era a engenheira Carolina, vocês devem conhecer, como suprimentos, né? Era o nosso contato de suprimentos, certo? Tanto para São Fernando como para algumas outras obras. Tá? E eu passava as coisas para ela, para cotar, fazer essas coisas e tal, que é a metodologia de trabalho. Você tem uma pessoa que você pega o serviço que faz e tem a outra que vai fazer as compras, que vai fazer os pagamentos que são feitos. Okay, esse pagamento aqui com certeza deve ter sido feito pela São Fernando. Ok, senhor, eu agradeço. Eu tenho certeza, eu imagino que seja isso, porque pelo contexto não tem outro jeito. Ok, senhor, outra coisa. Eu agradeço. Eu agradeço, senhor, pela disponibilidade do senhor. Se a acusação tem perguntas? As defesas têm perguntas? Boa tarde, seu Emerson. Aqui quem fala é a defesa de José Carlos Bunlai. Tudo bem? Tudo bem. Senhor Emerson, diz uma coisa. O senhor disse que trabalhou por aproximadamente 10 anos com o Grupo Bertin. As atividades que o senhor exercia estavam sempre ligadas a questões de obras ou engenharia civil? Sim. Havia alguma empresa específica do Grupo Bertin que centralizava essas atividades de engenharia? Construção civil? O senhor está perguntando uma coisa. A empresa do Grupo Bertin tem uma construtora, correto? Chama Contern. Tá? Só que eu não fazia parte da Contern, eu era das indústrias. O Grupo Bertin tinha indústria em todo o país, espalhada. E indústria dá tudo quanto é tipo de problema na vida. Tanto é que não sou de infraestrutura, sou de indústria. Né? Frigorífico, curtume, usina de álcool, biodiesel, várias atividades diferentes, né? Então são coisas industriais, são projetos complexos, é isso. Correto, eu entendi. E a Contern era uma empresa de infraestrutura, correto? Mas então... A última vez...
Pois não, o senhor pode prosseguir, pois não. Pode falar. Não, eu queria entender então assim, a Contern fazia construções de indústrias ou não? Porque eu não entendi o que o senhor respondeu em relação a isso. O senhor disse que tem uma empresa de engenharia, a Contern. Então eu vou fazer outra pergunta. A Contern fazia obras de engenharia como construção de indústrias ou não? Eu nunca fiz nenhuma obra de engenharia de indústria com a Contern, certo? O grupo Bertin na época, que tinha frigorífico, é igual hoje o JBS. Ele tem engenheiro civil, eles têm tudo, eles constroem. Quando eles vão construir indústria, construir as coisas, eles contratam outras empresas para construir. Mas eles têm um grupo de engenheiros seletos, onde projetam e desenvolvem toda a indústria. É como se fosse a engenharia do cliente, não sou a engenharia do executor. Perfeito. E nas atividades do senhor, que já ficou claro que não era vinculado diretamente à Contern, o senhor se reportava a quem dentro da família Bertin? Eu não estou me referindo nas obras da usina São Fernando. Eu estou me referindo nos 10 anos que o senhor trabalhou com o grupo Bertin. Você tem que entender que quando você tem um grupo grande, cada unidade tem um gestor, certo? E você tem que se reportar a vários gestores. Eles tinham, sei lá, só que eu visitava umas 40 indústrias. Cada uma tem um diretor. E cada diretor tem um método, tem um trabalho, e você se reporta a ele para poder fazer a obra daquela indústria. O senhor, desculpe interromper, o senhor está fugindo da pergunta. Eu estou perguntando ao senhor, o senhor está respondendo outra coisa. Eu estou perguntando ao senhor se existia alguém da família Bertin, não dos diretores, algum membro da família Bertin, que era responsável pelas atividades de engenharia desenvolvidas pelo grupo Bertin. E eu estou perguntando isso porque, como o senhor citou a engenheira Carolina, ela já respondeu essa pergunta. Então, estou fazendo a mesma pergunta para o senhor. O senhor quer que eu repita a pergunta? Eu quero saber se tinha algum membro da família Bertin que respondia ou gerenciava ou cuidava de forma mais próxima em relação aos outros membros da família das atividades de engenharia exercidas, praticadas pelo grupo Bertin. O que você está querendo? É bem simples. Veja, certo? Eu vou responder, deixa eu terminar, só eu vou responder. Sr. Emerson, é assim, ó, a gente... Vou responder. A gente tem, eu tinha o Reinaldo Bertin, que era um dos irmãos, Fernando, Mazinho, todos eles. Cada um tinha um tipo de indústria, cada um reportava num tipo de indústria diferente. Certo. Eu estou dizendo sobre... Eu não estou me referindo sobre as atividades industriais. Eu estou me referindo sobre as atividades de construção civil. A engenheira Carolina esteve aqui perante esse juízo. Eu estou formulando a minha pergunta, doutor Emerson, só um minutinho. A engenheira Carolina esteve aqui perante esse juízo e nos reportou que o doutor Reinaldo Bertin era quem coordenava as atividades de engenharia do grupo. A mesma coisa foi dita pelo senhor Rômulo, que disse que era o senhor Reinaldo Bertin quem centralizava as operações de engenharia civil do grupo. Eu estou perguntando para o senhor se o senhor tem conhecimento, se o senhor Reinaldo Bertin era quem centralizava as atividades de engenharia civil do grupo, ou se o senhor não tem conhecimento disso. A pergunta é direta, e eu peço que o senhor responda de forma direta. As construção civil, a Contern, quem centraliza está com o Reinaldo. Perfeito. Construção civil. Pronto. O senhor respondeu a pergunta. O senhor já respondeu a pergunta, obrigado. Ele está respondendo, ele está falando do Contern, era o senhor Reinaldo. Tá certo. E dos outros eram gestores de cada unidade, é isso que o senhor quer dizer? Porque um exemplo, eu estava na térmica quem cuidava era o Fernando. Cada empreendimento tinha uma pessoa, quando direcionava ele. O que ele está dizendo aí é específico quando é infraestrutura. Perfeito. Então, mas está certo, vamos adiante. Eu vou complementar a pergunta, senhor Emerson. Havendo algum problema relacionado aos projetos que o senhor desenvolvia, ao processo de construção, o senhor se reportava a quem do Grupo Bertin? O senhor se reportava a que membro do Grupo Bertin? Eu estou me referindo a questões envolvendo engenharia civil. Porque, veja bem, se há um membro do Grupo Bertin
que não entende de engenharia civil, ainda que ele seja o gestor daquela determinada indústria, o senhor se reportava a ele também ou a quem é formado em engenharia civil do grupo da família Bertin? O senhor pode me responder também de forma mais clara e objetiva? Formado em engenharia civil deles, eu acho que não tem nenhum. Alguém que trate de questões envolvendo engenharia civil. Olha, as coisas de engenharia civil, certo? Dependendo do que era. Se fosse numa térmica, era com um. Se fosse infraestrutura, era o Reinaldo. Ainda que houvesse um problema na obra, o senhor tratava com algum outro membro que não entendesse nada de engenharia civil? Com o acionista que estava naquela obra. Tá bem, então tá bom. Assim como eu tratava com a São Fernando e com o Maurício. Ah, tá certo. Obrigado. Coisa. A respeito então da obra agora da usina São Fernando, o senhor disse aqui que se reportava ao senhor Maurício. Eu queria entender com o senhor se o senhor Reinaldo Bertin, de alguma forma, considerando que a família Bertin era sócia no empreendimento, o senhor tem conhecimento se o senhor Reinaldo Bertin de alguma forma se envolveu, coordenou ou acompanhou as obras de infraestrutura e instalação da usina São Fernando? Eu acredito que ele deve ter acompanhado as compras dos equipamentos, das coisas que tem um volume financeiro grande, né? Quando a gente fala em usina de álcool, o dinheiro está nos equipamentos, não está na pavimentação, não está nas bases, né? Essa parte a gente tinha uma empresa de projetos que desenvolvia os projetos, que desenvolveu a implantação e a gente simplesmente comprava material e executava. As decisões que se tomavam junto com o Maurício era como é que eu ia fazer o escritório, onde ia pôr a portaria, né? São coisas da indústria, né? Eu acho que essa situação que o senhor está falando está se referindo a valores financeiros maiores. Eles não vão ficar discutindo uma boquinha de lobo, um negócio pequeno. Veja bem, eu fiz essa pergunta para o senhor porque o senhor Rômulo disse aqui que o senhor Reinaldo Bertin acompanhava as obras, inclusive no local. Foi por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor, mas eu já entendi que o senhor, ao conhecimento do senhor, ele se resumia a questões macro de investimento em maquinário. Eu entendi. Perfeito. O senhor disse também, quando foi ouvido pelo Ministério Público, que o senhor Maurício Bunlai, durante um período, passou por um problema de depressão e não ia com frequência para a empresa. Nesse período, a quem o senhor se reportava? Nessa época que ele estava acontecendo isso, a obra já estava mais para o fim que para o começo, certo? Já tinha os gestores dentro da obra, já tinha um diretor industrial da usina, tá? Então você se reportava mais a ele. Eu devo ter falado o nome dele, é um rapaz novo até na época. Porque não tinha mais questões financeiras envolvidas, não tinha grandes dinheiros, não tinha mais nada. Era o acabamento da obra, certo? O Maurício passou realmente um tempo ruim de saúde. Eu conheço o Maurício há muitos anos, não é 2 dias. Então, passou um tempo ruim. Então o senhor está dizendo que, enquanto ele não esteve lá, tinha uma outra pessoa que o senhor não se lembra o nome, é isso? Era o diretor industrial da usina. Eles não tinham diretores industriais. Tinha diretor de financeiro, tinha tudo. É uma mega obra. Tá bom. Muito grande para o nosso estado. Eu estou satisfeito, excelência. Outros têm perguntas? Boa tarde. O senhor mencionou que o senhor esteve no sítio uma vez. Foi só uma vez que o senhor foi lá ou o senhor teve outras vezes? 1 ou 2 vezes. Certo? Nas 2 vezes, o senhor foi acompanhado do senhor Neto, ou o senhor foi sozinho, ou como é que foi? O Neto. E nas 2 oportunidades, só o senhor Maradona que estava no sítio? Só ficava lá, porque eu ia em horários, assim, como estava fazendo obra da Bahia, tinha que pegar um avião, descer em Campinas, se não me engano, e ia lá, o Neto tinha que ir lá buscar eu, voltar, era sempre corrido, também não tinha muita coisa para olhar. O senhor não encontrou com nenhuma outra pessoa no sítio sem ser com o senhor Maradona? Que eu me lembre, não. Eu me lembro era do Maradona sempre, que estava na portaria, que abriu o portão pra gente. O senhor chegou a conversar com o senhor Maradona? Se eu cheguei a conversar com ele? Conversei várias vezes. Abre o portão, entra, deixa a gente entrar, onde o banheiro que usa, se tem água para tomar, onde eu vou comer, essas coisas. Quanto tempo o senhor ficava no sítio quando o senhor ia?
2 horas, 3 horas no máximo. Nessas oportunidades que o senhor mencionou que foram 2, essas 4 horas ou 6 horas que o senhor permaneceu lá, o senhor observou se tinha alguma obra já lá em curso? Alguma intervenção, ainda que menor? Estou pensando. Se o senhor não se recordar, não tem problema nenhum. Enfim. Não, é que é um sítio abandonado, né? O negócio estava abandonado. Tava problema na piscina, tinha um problema na piscina, do lado tinha um lugar de sauna. E era uma casa bem antiga, né? E no fundo tinha onde eles queriam ampliar, fazer uns quartos. Tinha um lago, né? Eu entendi. O mais bonito era o lago lá, o mais bonito é o lago. Essas intervenções são as que o senhor disse que foi solicitado que vocês fizessem, que o senhor já mencionou que era esses quartos, a piscina e a sauna, pelo que eu entendi. A piscina é porque está vazando, se eu não me engano, então você tem que consertar, senão vai criar uma patologia lá. Minha pergunta é um pouco diferente. Vocês chegaram a fazer alguma outra intervenção? O senhor viu se existia alguma outra intervenção nessas oportunidades que o senhor estivesse lá? Alguma outra obra que não essas que o senhor mencionou? Não, eu não me lembro de nada, não. De nenhuma outro tipo de obra. A gente foquei simplesmente no que eu tinha que fazer, porque o tempo era curto. Foi. O lago é porque você não teria como não ver o lago. O lago está atrás das casas, né? Se não me engano, são 2 também. Tem uma pontezinha perto, tipo um pier, alguma coisa assim. E o senhor chegou O senhor chegou a tomar conhecimento que de fato foi realizado pelo senhor Neto ali? Qual parte da obra que ele conduziu? Olha, eu acredito que deve ter conduzido a obra como um todo, né, depois, porque não estava mais lá, ele era um arquiteto, mas ele é um profissional, o trabalho faz parte da vida dele. Entendi. Acho que o senhor não entendeu minha pergunta. Minha pergunta é bastante objetiva. Eu acho que eu não estou entendendo. Então, o senhor tem conhecimento do que de fato foi feito ali encabeçado pelo senhor Neto? Se foram só essas intervenções ou se tiveram outras coisas que foram feitas? Não, se foi feito outras coisas, o que eu me lembro, certo? O que eu me lembro, tá? Era piscina, sauna e os quartos no fundo. Eventuais outras reformas, o senhor não sabe se foi feita por ele ou não, é isso? Não sei, não tenho conhecimento. Esse episódio que o senhor disse que o senhor Neto contou para o senhor sobre uma visita da dona Marisa ao sítio, ele contou isso para o senhor enquanto a obra acontecia ou foi depois? Não, foi uns 2, 3 dias antes do Zé ligar e brigar comigo e abandonar tudo. Mas isso aí é porque ele contou porque ela teve lá para ver alguma coisa com ele, né, em relação à obra. Entendi. Deve ter sido um evento importante, né? Imagina a primeira-dama ir ao sítio. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que foi essa conversa. Eu acho assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra assim, ó. No contexto, né, se a primeira-dama esteve lá, certo? Naquele momento, ele era o ex-presidente da República do nosso país, certo? Eu acho que se hoje o Moura pedisse para mim fazer uma reforma na casa dele, eu faria com o maior gosto do mundo, porque eu tenho respeito por eles. Certo, então, mas o senhor... eu acho que se fosse lá, vamos só interromper aqui. O senhor tem que falar sobre os fatos, certo? Que tá estou bom. perguntando ao senhor. Tá bom, se o senhor não souber algum fato, o senhor pode simplesmente dizer que não sabe ou não se recorda. Tá bom. Ou o senhor pode, assim, agradeço a sua opinião e tal, mas o senhor não precisa manifestar essa opinião, certo? Então, assim, tá basicamente a pergunta da advogada o que o senhor Higenes teria dito ao senhor quanto a essa visita da Marisa? Se o senhor se recorda ou não. É isso, né, doutor? Exatamente, excelência. Muito obrigado. Não recordo. Sem mais, excelência, obrigada. Certo. Vou interromper um pouquinho pelo tamanho do áudio e já retomamos.